Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra de esperança. E é um grande desafio tomar a posição nesse púlpito tão abençoado, tão rico de palavra, mas eu quero ser um instrumento de Deus para que possamos aprender um pouco mais da palavra dele. Hoje pela manhã, o pastor Silas nos presenteou com um belíssimo estudo sobre o medo, nos dizendo que o amor lança fora todo medo. E sabe, não dando continuidade, mas parece que numa sintonia, quero falar não diretamente sobre o medo, mas considerar um episódio em que algumas pessoas estavam com medo. Convido você a ler João, capítulo 20, versículo 19, até o versículo 23. João, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Está aí. Diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 19, que diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas. Qualquer semelhança com a nossa realidade. E diz assim o texto: por medo dos judeus. Mas o texto também diz o seguinte: que Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Eu vou repetir essa expressão. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Sabe, meus irmãos, nós vivemos num tempo de crise em praticamente todos os setores da sociedade. A realidade da pandemia tem trazido um certo caos, uma certa preocupação e um certo desequilíbrio em todos, por que não dizer todos, mas se não a maioria dos setores da sociedade. Nós vivemos num tempo de incertezas, de imprevisibilidade econômica e política. Vivemos num tempo de grande confusão e intensa competição política. E essa competição que a gente acompanha às vezes pelos noticiários afeta a sociedade, adoece alguns setores da sociedade e até enfraquece outros, e muitas vezes até nós, porque ficamos acompanhando essas coisas. Mas aí, diante dessa realidade de pandemia, dessa realidade de crise, vêm as diretrizes, as leis, as recomendações e protocolos de segurança. Um fala uma coisa aqui, outro fala outra coisa ali. E no fim, por vezes, nós não sabemos o que fazer, como agir, como cidadãos, como família. Ficamos confusos. O fato é, estamos em crise. Não só aqui em Londrina, mas também no Paraná, em todo o Paraná, no Brasil e no mundo. O mundo está em crise. E eu tenho falado para algumas pessoas, quando a gente conversa sobre isso, e algo assim que veio à minha mente e construí uma frase, diz o seguinte: que nesse momento em que estamos vivendo, é como se toda a sociedade estivesse no mesmo mar revolto, numa tormenta, só que cada família é um barquinho no meio desse mar, um do lado do outro, rumo ao mesmo destino, com o mesmo desejo, querendo e esperando ter uma vida tranquila e de qualidade. Toda a família anseia por isso, toda a família deseja isso, e
em teoria, os setores, os poderes consecutivos de uma sociedade, ela deve trabalhar em prol disso, proporcionar isso a uma família. Todos nós desejamos que a tormenta passe e que alcancemos o destino. Não tenho dúvida que não seja isso o teu desejo para toda a nossa nação e também o mundo, e principalmente a nossa cidade. Por vezes na crise, por causa do medo, nós nos isolamos e nos trancamos. Quantas famílias, quem sabe, vivem essa realidade dentro da sua própria casa, tomadas pelo medo, pelo pânico, trancadas em casa, muitas vezes até saindo para trabalhar, até saindo para fazer suas atividades necessárias ou não, mas com medo, com pânico. E aí dentro de si mesmas estão trancadas, estão isoladas, com muitas dúvidas, com muitas incertezas, questionamentos, preocupação. Quantos até se isolam da sociedade, da própria igreja e até da própria família. É triste ver uma família que muitas vezes um membro ou outro se isola de uma tal forma a ponto de perder a esperança ou a coragem de viver e parece que perde o senso de família. É difícil. Nós conhecemos pessoas, oramos com pessoas por isso, para que o Senhor cure, restaure, e todos nós ansiamos a paz, a tranquilidade, a qualidade de vida, uma família saudável. Quem é que não deseja? Então, diante dessa crise, diante dessa realidade, o que fazer? O que esperar? Como obter paz em meio à crise? Por isso eu quero trazer como título nessa mensagem: paz em meio à crise. Se você puder repetir aí na sua casa, com quem você estiver, diga assim: paz em meio à crise. Jesus certa vez disse, está lá em João 16:33, que ele disse o seguinte: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. As palavras de Jesus, o ensinamento de Jesus, ou o próprio Evangelho, e como nós ouvimos o pastor Ricardo falando aqui há uns dias atrás, o próprio Cristo é o Evangelho, a mensagem da paz. Ele diz: eu tenho dito essas coisas, para que em mim vocês tenham a paz. E eu quero observar com os irmãos que esse relato que nós lemos aqui, João 20, apenas os versículos 19 a 23, nós temos aqui um aparecimento de Jesus após uma grande crise, após uma situação, uma realidade talvez preocupante para muitos, principalmente para os seus discípulos. E aí eu faço a pergunta: como ter paz em nossa família? Para que haja paz em nossa família, em primeiro lugar é necessário que Jesus esteja presente. Para que haja paz em nossa família é necessário que Jesus esteja presente. Olha quando o texto diz tão enfaticamente que Jesus entrou. Os discípulos estavam trancados dentro de casa, com as portas fechadas. Algumas traduções diz com as portas cerradas, como que para dizer: ninguém entra e ninguém sai. O medo tomou conta, a preocupação. E agora o que há de ser? O nosso mestre morreu. Estamos sozinhos, como será? Mas não foi necessariamente tão assim, porque o texto começa dizendo: ao cair da tarde daquele primeiro dia, no final da tarde, Jesus apareceu dentro da casa onde os discípulos estavam. Mas no início do dia, logo pela manhã,
Lá no versículo 1 vai dizer: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, acontece algo impressionante. Maria Madalena vai até o sepulcro e encontra o sepulcro vazio. Onde está Jesus? Logo lhe surgiu à mente: quem levou o meu Senhor? E depois, nos versículos adiante, a gente vai perceber que ela tem esse diálogo com os anjos que aparecem ali. E depois Jesus aparece para ela pessoalmente. E ela acha que é assim, simplesmente um jardineiro que cuidava ali do jardim. E ela pergunta: se você sabe onde está o meu Senhor, me diga que eu vou buscar. Maria Madalena viu Jesus e logo foi contar aos discípulos, lá no versículo 10 ao versículo 18, e no 18 diz o seguinte, que ela foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. E Jesus troca uma ideia com ela ali, tão gostosa, e traz uma expressão para ela, dizendo para ela: Maria, sou eu. E ela reconhece o Senhor e diz Rabone, que significa mestre. É como se Jesus trocasse ali um carinho como Senhor e mestre, como seu companheiro de caminhada, como Filho de Deus, que a resgatou da morte para a vida. Os discípulos estão trancados em casa, no final da tarde, e Jesus aparece. Obviamente que foi surpresa para eles. Por que ele entrou na casa onde os discípulos estavam? Jesus ainda tinha algumas palavras a dizer a eles. E a gente vai entender isso, como acabamos de ler, porque na presença dos discípulos, após a sua ressurreição, num corpo modificado, físico ainda, mas como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, um corpo modificado, de certa forma com poderes sobrenaturais. Jesus entra, mesmo com a porta trancada, e surpreende os seus discípulos, mostrando com mais ênfase ainda, com mais ímpeto: eu venci todas as coisas, eu venci a morte, eu estou vivo, eu estou aqui. E ele entra. Por que ele entra naquela casa? Jesus havia dito que não estaria com eles por um tempo, já predizendo a sua morte, o seu sacrifício. Mas ele fala, lá em João 16:16, mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Então Jesus havia prometido que eles veriam Jesus novamente. Eles não entenderam quando Jesus disse isso, lá em João 16:16, mas obviamente eu não tenho dúvida de que quando perceberam Jesus com eles, não só ali dentro de casa, mas Maria, quando viu Jesus ali no jardim, próximo ao sepulcro, e também como Lucas vai dizer no capítulo 24, de 2 discípulos a caminho de Emaús, e também de outras aparições que Jesus teve. Eles então acho que entenderam. Ele havia falado, nós é que não havíamos compreendido. Por que ele entrou na casa onde os discípulos estavam? Porque Jesus ministra a sua paz. A paz que dissipa todo o medo. Esse medo da elite judaica, sabe o que esses discípulos estavam fazendo ali? Eles estavam fugindo de certa forma. Dentro de casa, mas fugindo. Eles estavam seguindo a orientação de Jesus. Aliás, Jesus havia falado para ele outrora para eles irem para Galileia. Há um certo texto que diz: vão para Galileia, lá vocês me verão. Mas eles não fazem isso, eles se trancam em casa com medo, fugindo da elite religiosa judaica. Porque eles pensavam, se eles prenderam o meu mestre, se eles prenderam o Senhor Jesus, se eles mataram o Senhor Jesus, o que farão conosco? E Jesus tinha uma certa popularidade, as pessoas tinham um certo receio e um certo cuidado
em avançar para cima dele, em enredá-lo para prendê-lo, tanto que tiveram que fazer uma trama muito grande e precisou de um dos apóstolos o trair para que tudo isso acontecesse. E esses discípulos pensam então, o que há de ser de nós? Eles tinham medo da elite judaica, medo por não saber o que fazer com o seu mestre, sem o seu mestre com eles. Nós estamos falando de homens e mulheres que abandonaram tudo para seguir Jesus. Homens e mulheres que alguns até deixaram suas casas, suas famílias, seus trabalhos e passaram a confiar dia a dia na providência, na soberania, no sobrenatural de Deus. Lá em Mateus 6, Jesus vai dizer, não andeis ansiosos, busque em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Os discípulos tiveram que aprender isso logo no início da sua caminhada. Agora imagine você, após 3 anos e meio, caminhando com o Senhor, compartilhando dos seus ensinamentos, dos seus milagres, das suas curas, tantos sinais e maravilhas extraordinários, mostrando que Ele era o Filho de Deus, o Senhor. Agora Ele já não está mais presente. Medo, crise, o que fazer? Incerteza. Sabe de uma coisa? A paz só envolveu o coração dos discípulos quando Jesus entrou na casa e esteve presente com eles. Por isso, sabe de uma coisa? Deixe Jesus entrar e ser presente em sua casa. Deixe Ele entrar e ser presente e trazer a paz que só Ele pode dar. Olha o que diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. E isso aqui é Jesus falando muito depois da sua ressurreição, numa revelação a João, na ilha de Patmos, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós temos um relato em que Jesus, Ele transpõe as barreiras da física, entrando com as portas trancadas, mas aqui nesse texto, como um cavalheiro, como um ilustre, Ele bate na porta do nosso coração e diz, ei, deixa entrar. Você quer paz no seu lar, você quer paz na sua família, você quer paz para os seus negócios, você quer paz na sua vida em todos os sentidos, deixa eu entrar. Para que haja paz em nossa família, é necessário que Jesus seja o centro. O texto diz que Jesus entrou, mas não só entrou, como pôs-se no meio deles. Isso me intriga de tal forma. Por que Jesus não subiu numa cadeira, de repente num lugar mais alto da casa para que todos o vissem? Por que Ele não ficou do lado de alguém? Por que não sei, a Bíblia fala que Ele ficou no meio, Ele se pôs no centro, não simplesmente à frente como que conduzindo o rebanho, nem ao lado como que acompanhando, nem mesmo acima como que delegando, mas Ele se colocou no centro, no meio. E sabe o que isso denota para mim e para você? Que Ele quer reinar, porque o centro diz sobre um trono que está no meio de tudo, no centro de tudo, e reina sobre tudo. Salmos 46, por favor, versículo 5 diz o seguinte, por favor, passa o versículo 4. É um salmo que vai falar do refúgio, da presença de Deus, e diz assim, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Que lugar é esse? Deus nela está, não será abalada, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Se você estiver aí, por favor, a versão Almeida atualizada, ela vai trazer a expressão certinha de onde Deus está. Almeida atualizada, Salmo 46, versículo 5.
porque é onde Deus quer estar, é onde o Senhor Jesus quer estar. Olha lá, Deus está no meio dela. Onde? Na sua habitação, na cidade santa. E sabe aonde é a habitação de Deus? Onde deve ser a habitação de Deus? É o seu lar, é o meu lar, é a nossa casa. É onde Ele quer entrar, é onde Ele quer se posicionar como centro de todas as coisas, reinando com autoridade. Sabe por quê? Porque em Mateus 28:18, Ele vai dizer o seguinte: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Se toda a autoridade foi dada a Jesus, no céu e na terra, por que nós não daremos autoridade a Ele nas nossas casas, nos nossos lares, no nosso coração? Muitas vezes nós estamos com medo e não estamos em paz, não encontramos paz, porque talvez Jesus não está reinando, porque talvez Ele não esteja no centro da nossa vida e da nossa família. Por isso que uma família cristocêntrica, e cristocêntrica tem a ver com a centralidade em Jesus. Uma família cristocêntrica é aquela que ama, que obedece a Jesus, por isso ela se torna morada de Deus. Olha o que João 14:23 vai falar: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Esse é o nosso Senhor, o nosso Cristo, que não só entra na nossa casa e não só espera estar presente, mas Ele quer reinar, Ele quer fazer morada, Ele quer ser o centro. Por isso que a oração do apóstolo Paulo é pertinente nessa hora, para as nossas famílias. Efésios 3, 14 e 19, é uma das orações mais maravilhosas da Bíblia. Paulo diz o seguinte: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, da qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, a minha e a sua. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, com toda a nossa casa, com toda a nossa família, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Nós somos moradas de Deus. A nossa casa, o nosso lar, deve ter Jesus como centro, deve ter Jesus como Senhor. Sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo, ele só pôde dizer, o apóstolo Paulo não, o autor dos Hebreus só pôde dizer, lá no capítulo 12, versículo 2, texto muito conhecido, falando da perseverança, da caminhada da fé, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esse autor só pôde dizer isso, porque certamente ele disse como apóstolo Paulo um dia, lá em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Uma vida que morreu para si mesmo, uma vida que entendeu o propósito de viver para Cristo, o propósito de viver para a glória do Senhor e de ter toda a sua vida centrada nele, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Imagine os discípulos recebendo Jesus,
eles que caminharam 3 anos e meio como mestre, ouviram muitos ensinamentos, muitas palavras, e a Bíblia ela enfatiza nos evangelhos que eles não entendiam, como se o entendimento deles estavam cegados, fechados para isso, e Jesus falou que um dia, uma outra pessoa, não ele próprio, mas o Espírito Santo, iria lhes fazer entender todas as coisas. Mas eles perceberam, eles compartilharam, eles viram muitos sinais, e mesmo assim estavam com medo. E aí, trancados em casa, Jesus entra, toma o seu lugar, o lugar que é devido a Ele. Sabe de uma coisa, meus irmãos, a paz só encheu o coração dos discípulos, tirando o medo, somente quando Jesus tomou o centro e tornou-se a pessoa mais importante na vida deles. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem é a pessoa mais importante da sua família? Quem é que reina nos nossos lares? Quem é que tem a centralidade, toda a autoridade, todo o domínio? Em casa não sou eu que mando. E nem a Fabi. Nós achamos que mandamos. Mas quem deve mandar e quem nós nos submetemos à autoridade é o Senhor Jesus. E Ele é uma presença tão sublime, tão real e tão apaziguadora, que acalenta o nosso coração e nos deixa tranquilos, mesmo em meio à crise. Mesmo em meio à crise. Por isso que, para que haja paz em nossa família, em terceiro lugar, eu quero encerrar com esse tópico. É necessário que Jesus tenha a palavra. O texto vai dizer no versículo 19 de João 20, que Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, simplesmente disse. Os discípulos não disseram nada, eles apenas escutaram o Senhor. Eles estavam em crise, eles estavam com medo e não disseram nada, apenas escutaram o Senhor. Isso te faz lembrar de alguma coisa? O Senhor nos convida à oração, o Senhor nos convida à intimidade, o Senhor nos convida a fechar as portas. Se há uma necessidade de fecharmos as portas do nosso quarto e nos trancarmos, nos isolarmos das nossas famílias, dos nossos entes queridos, a única coisa a isso é a oração, é a intimidade com o Senhor Jesus. Intimidade com o Senhor Jesus, ouvir a voz dele. Os discípulos não pronunciaram palavra nenhuma, apenas ouviram o que o mestre teria a dizer. E as palavras de Jesus são enfáticas: paz seja com vocês. Ele fala isso 2 vezes. A primeira paz foi para aquietar os corações deles, aliviando ou dissipando o medo. A segunda paz foi para equipá-los a um grande e sublime propósito, seguir seu exemplo na missão de Deus. Ele diz o seguinte, no versículo 21, paz sejam com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Não era tempo de estar ali trancado com medo, não era necessário e nem tempo de estar ali isolado, desesperançados. É tempo de se mexer, há uma grande tarefa a fazer, há um grande propósito. É como se Jesus estivesse dizendo: ei, eu estou voltando e tudo aquilo que eu falei se cumpriu a meu respeito, eu estou voltando e como eu disse, vocês agora vão. Ide. Mas como você vai trancado dentro de casa? Como você vai isolado? Obviamente, você pode pensar aí na nossa realidade, aqui em Londrina, ainda parcialmente em isolamento, porque estamos com o comércio aberto, muitos setores funcionando,
E de certa forma, graças a Deus por isso. A economia pede isso. Mas aqui, parafraseando esse texto, é como se Jesus estivesse nos dizendo: ei, nesse meio de pandemia, nessa realidade de crise, não se isole, não se feche, não perca a esperança, meu irmão e minha irmã, continue, siga avante, assuma o seu compromisso, a sua postura, encorajem-se e sigam avante. Vocês têm um grande propósito pela frente. Aquilo que eu comecei, vocês vão dar continuidade. Da forma que eu fiz, vocês farão. Sigam o meu exemplo. É olhando Ele, é contemplando Ele. Sabe de uma coisa? A paz de Jesus, ela é singular, ela é de graça, ela elimina todo o temor. João 4:27. João 14:27. Jesus fala sobre a paz que somente Ele dá. João 14:27, por favor. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz do Senhor Jesus, ela é singular, ela é única. Nós não vamos encontrar ela a não ser nele. E para que tenhamos a paz dele, Ele precisa estar presente. Ele precisa estar no centro da nossa vida e Ele precisa falar conosco, e nós precisamos ouvi-lo. Mas quando Jesus diz, aqui nesses versículos de João 20, há uma terceira palavra do Senhor, que Ele diz o seguinte no versículo 22, recebam o Espírito Santo. Jesus apenas apareceu entre eles, porque Ele tinha ainda grandes coisas para fazer e Ele não ficaria com eles. Jesus só apareceu, assim como Ele fez com muitos outros. Há um levantamento pelos estudiosos bíblicos, pelos comentaristas, ou até mesmo pelas próprias Bíblias de estudos, podem trazer isso, de que Jesus apareceu 13 vezes, em que há relatos disso. Mas Paulo vai falar numa de suas cartas que ele apareceu muitas outras vezes para muita gente. Em torno de 40 dias, mais ou menos, Atos dos Apóstolos vai dizer isso. Mas aqui Jesus aparece de uma forma singular e falam a eles: recebam o Espírito Santo. Ele havia ressuscitado, tudo já estava consumado. Em poucos dias Ele subiria aos céus, à direita de Deus. Talvez a gente fique naquela dúvida, e talvez fosse a dúvida dos discípulos também. Uma vez nós lemos, acho que não lemos ainda, mas Mateus 28:20, Jesus diz o seguinte: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ele estaria presente entre eles e entre a igreja dele hoje, sempre. Mas de que forma isso acontece? Pelo Espírito Santo, nosso conselheiro, nosso consolador. João 14:16-17, Jesus explica quem é o Espírito Santo e o que Ele vai fazer. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. De que forma nós podemos ter a presença de Jesus em nossas vidas, em nossos lares, em nossas casas? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é chamado de o nosso conselheiro e também de o nosso consolador. Estamos com medo? Ele nos consola. Estamos com incertezas, dúvidas, questionamentos, sem saber o que fazer? Ele é nosso conselheiro, Ele nos diz o que fazer. Portanto, é necessário dar a palavra a Jesus, que Ele fale, e nós o escutemos em nossos lares. Como é bom reunir toda a família, pai, mãe, seja quem for ali responsável,
com seus filhos, sejam pequenos, grandes, idosos. Como é bom reunir toda a família em oração, um clamor a Deus em adoração, e dizer assim: Senhor, estamos rendidos aos teus pés. Nós não sabemos como será o dia da manhã, mas o Senhor cuida de nós, o Senhor tem controle sobre nós, e nós nos submetemos e nos rendemos ao teu senhorio. O Senhor reina no nosso lar. Como é lindo isso. Em casa nós estamos tendo a ênfase da oração para nossa filha Elô, e o Luquinhas também passará por isso, com a graça de Deus. E nós oramos quase que a todo instante, mas sempre na hora da alimentação, no almoço ou na janta, sentados à mesa, é tão gostoso. Quando até às vezes a gente fala assim: e agora, quem vai orar, Elô? Ela até fala: mamãe, papai. Mas muitas vezes ela fala: eu vou orar. Não tem preço isso. E na sua simplicidade, na sua singeleza, como uma criancinha pura, falar com Jesus, já aprendendo desde cedo. E quantos de nós fazem isso hoje? Jesus quer falar às nossas famílias. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade em Cristo. João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo é a presença de Cristo em nós e em nossos lares. Ele revela o Senhor Jesus a nós. Deixe que Jesus fale. Deixe que Ele entre, Ele tem autoridade. Deixe-o guiar em sua família. Por isso eu quero concluir dizendo que os discípulos, de acordo com o versículo 20, eles se alegraram quando viram o Senhor. Olha lá, quando Jesus disse algumas palavras, quando Ele disse: paz seja convosco, mostrou-lhes as mãos e o lado. Ou seja, dissipando toda a dúvida que eles tivessem, achando que Ele fosse um fantasma ou um espírito, mas mostrando que Ele era Ele mesmo em corpo físico. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Está com medo? Está em pânico? Está em desespero? E quando nós estamos assim, nós não estamos alegres, a alegria passa longe, porque isso nos abate, isso tira o nosso ânimo. E sabe o que eu entendo com esse texto? Nós precisamos ver o Senhor. Mas muitas vezes nós não vamos ver, ou porque não dizer todas as vezes, nós não o veremos com os nossos olhos físicos, mas o veremos com o nosso coração, com os nossos olhos espirituais. E isso quer dizer sobre a fé. Crer em Jesus. Crer em Jesus. Nós precisamos crer em Jesus. Os discípulos o viram e creram. Após receberem a visita gloriosa e tão esperada de Jesus, após fixarem o olhar nele, deixando-o tomar o centro de tudo, e após escutarem atentamente tudo o que tinha a dizer, eles se alegraram por Jesus, por ter Jesus em sua casa. O medo foi embora, porque a paz passou a reinar. Para que haja paz em nossa família, é necessário crer, confiar, submeter-se, ouvir, obedecer e amar o Senhor Jesus. Se Jesus está em sua casa, em sua família, não há o porquê ter medo, nem preocupação. Sabe por quê? Porque Ele cuida, Ele sustenta, Ele supre, Ele cura, Ele reina. Portanto, deixe-o entrar. Concentre-se nele e centralize sua família nele. Deixe Ele ser o centro. E ouçam e obedeçam as suas palavras. Não tenham medo. Paz seja com vocês. Feche seus olhos. Pai, reina mesmo em nós, Senhor.
Nós precisamos te ver. Precisamos, Senhor Deus, te dar toda a autoridade, essa que o Senhor já tem, mas que muitas vezes não nos submetemos. Pai, nossas famílias pertencem a Ti, nós pertencemos ao Senhor. Reina em nossa casa, reina em nosso lar, Senhor. Traga paz, ó Deus, aos nossos corações. Não importa o que aconteça ou o que esteja acontecendo, Senhor, dissipa, Pai, todo medo. Dissipa, Senhor Deus, todo pânico. Dissipa, Senhor Deus, toda desesperança, Senhor. Sopra em nossos corações, ó Deus, o Teu Espírito, ó Senhor, e nos dê a Tua paz. Paz que o mundo não pode dar. Paz, ó Deus, que a política não pode dar. A ciência não pode dar, Senhor. A saúde, ó Deus, o Ministério da Saúde não pode dar. Paz, ó Deus, que vacina nenhuma pode dar. Somente o Senhor Jesus, que entra no nosso coração, toma o centro, ó Deus, o controle de tudo e diz: paz seja com vocês. Em nome de Jesus, Pai, que essa paz seja real, viva e permanente em nossos lares, em nossas famílias, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus os abençoe.